O que fazer? Alguns dizem que você não pode falar mal das coisas sem não apresentar alternativa, né? Aliás, é um argumento bem neoclássico. Por que você fala mal? Qual é a alternativa de política econômica? O que eu aprendi do pouco que eu aprendi estudando filosofia é que uma boa crítica vale por si só. Você não precisa apresentar alternativa, mas se vier é de bom grado. O que fazer? Como é que a gente sai dessa sinuca de bico? A resposta mais óbvia, ou mais fácil, principalmente do ponto de vista político, é inverter essa dialética do capital fictício, ou inverter a fração do capital que se apropria de uma parcela crescente do excedente. Ou seja, por instrumentos, estratégias e concepções econômicas, estratégia de desenvolvimento, um instrumental de política econômica e um norte, uma diretriz completamente diferente dessa, que façam com que a fração do capital que se aproprie do excedente crescente seja exatamente aquele capital que vai produzir um novo valor e, portanto, vai gerar crescimento, produção, renda, emprego, salário nem tanto, mas enfim, assim por diante. Esse é o mais óbvio. De forma que aí sim nós poderíamos ter uma acumulação de capital virtuosa, entre aspas, não, já vou explicar o porquê entre aspas, e não mais travada. Por quê? Ainda que continuássemos, lembrem-se, continuamos sendo dependentes, enviando, reenviando e transenviando, para usar um prefixo, não existe para isso, mas enfim, essa é uma transmodernidade, né? A pós-modernidade já passou, enviando uma parcela do valor que nós produzimos crescentemente lá para fora, temos que aumentar a produção do excedente para um pouquinho ficar aqui e a apropriação desse excedente ser revertida para a acumulação de capital produtivo, de forma a gerar um processo virtuoso de crescimento para a economia. Essa é uma alternativa. Notem, antes de falar das outras, já é uma alternativa complicada. Por que é uma alternativa complicada? Porque para ficar no meramente rasteiro política econômica, isso requer inverter justamente aquele diferencial taxas de juros reais, taxa de lucro real. A taxa de lucro, alguns estudos, a taxa de lucro brasileira, em média, alguns estudos, entre 7% e 8%. Quanto é que está? O Copom baixou para quanto? 19. Está 19. Em termos reais, dá 12. Taxa de lucro está em 7 e pouco. Então, inverter isso. Mesmo esta aqui, essa alternativa que é a mais fácil, necessariamente requer a inversão dessas duas taxas. Qual é o problema? O garotinho tentou se eleger na última eleição presidencial dizendo que ia baixar a taxa de juros. Bom, eu falo, minha irmã que é médica fala, minha outra irmã que é bióloga fala. Qual é o problema de reduzir a taxa de juros? Não é vontade, não é voluntarismo. Por que o Banco Central não reduz a taxa de juros? Posso falar a palavrão? Está sendo gravado? Eu ia falar aqui. Não é porque eles sejam mau caratismo. Já ia falar outra coisa, né? Não é mau caratismo do pessoal da PUC do Rio de Janeiro. Eles podem até ser por outras razões, mas agora tem alguns amigos lá. Não é mau caratismo. Agora, não é pelas razões que eles dizem. Qual é o argumento ortodoxo? Não é possível reduzir as taxas de juros porque o estoque da dívida pública é muito alto. Se o estoque da dívida pública é muito alto, na hora de você refinanciar essa dívida pública, como ela é muito alta, o mercado requer, para refinanciar essa dívida pública, spreads maiores, risco precificado na taxa de juros maiores. Então a única alternativa, segundo a teoria que esses caras têm na cabeça de reduzir a taxa de juros, é reduzindo o estoque da dívida pública. Como? Superávit primário de 8%, como o pastor já chegou a defender, e que no fundo é o que está por trás da proposta do Delfim de déficit nominal zero. Jogar o superávit primário lá para cima. Eu já ia falar outra coisa, eu percebi a câmera aqui. E vocês sabem as consequências de jogar esse superávit primário lá para cima. A taxa de juros no Brasil é alta? Não é por isso. Essa é a teoria deles. Eu estou definindo aqui o seguinte, a teoria deles está errada. A começar pelo fato de que a causalidade é inversa. A dívida pública é muito alta porque a taxa de juros é muito alta desde o início dos anos 90. Esse argumento ele pode fazer algum sentido pontualmente em termos de conjuntura. Na hora que você vai refinanciar a tua dívida, de fato,
O mercado vai olhar para você e falar, está muito alto, não vai ter condição de pagar, exijam. Mas isso é pontual, isso é conjuntural. Quando você faz uma análise de maior duração, você não pode ficar preso ao conjuntural. E a análise de maior duração mostra o seguinte, a relação dívida pública PIB, que é o que o mercado olha, notem, dívida pública, PIB embaixo. O que corrige o numerador é a taxa de juros. É a taxa de crescimento do numerador, é a taxa de juros. O que corrige o denominador é a taxa de crescimento da economia. A taxa de crescimento da economia nada mais é do que a taxa de crescimento do PIB. Você compara a taxa de juros real, quanto é que o cálculo que a gente fez, dá 12, com a taxa de crescimento real da economia, tem quanto? 7. Não, 4. 4. Real, o que acontece com essa fração? Sobe, evidente que sobe. Não porque o mercado assim o exija, não, sobe porque a taxa de juros real supera a taxa de crescimento real da economia, ponto final. Bom, a teoria está errada. Por que a taxa de juros não cai? Para usar uma linguagem tecnocrática. Por que existe um piso para a taxa de juros? Por duas razões. Primeira delas, nós não resolvemos a vulnerabilidade externa. Tudo bem, a balança comercial virou, éramos extremamente deficitários até um determinado momento, passamos a ser extremamente recordes históricos superavitários. É verdade, mas não resolvemos nosso problema externo, nosso estrangulamento estrutural, como chamava CEPAL externo. Não resolvemos. Por quê? Você obter saldos recordes na balança comercial em recessão é mole. Eu quero ver você manter saldos comerciais recordes com a economia crescendo. Ah, estamos crescendo 4%. É a segunda ou terceira menor taxa de crescimento da economia mundial. Nós estamos crescendo porque a economia mundial está crescendo, não é porque nós estamos bem, não. Em termos relativos, a gente ganha de Botsuana. Enfim, eu vi lá até os países que eu não me lembro mais. 3 anos atrás ganhamos da Argentina, mas a Argentina cresceu 14, 8. É fácil, né? Quando você está no fundo do poço, crescer é mole, mas enfim. Não resolvemos nosso problema, nossa vulnerabilidade externa estrutural. Tanto é assim, que toda vez que o câmbio ameaça dar uma descolada para cima, não para baixo, o Banco Central intervém. Teve uma época que estava chegando a 3 e... Como é que é? 3, o Banco Central, opa, aumentou a taxa de juros. Pequeno parênteses, já que eu tenho tempo. Essa história de que o regime cambial mudou em janeiro de 99, mais ou menos. Mudou anunciado. Nós saímos de um regime cambial quase fixo, não era fixo, era um regime de bandas, inicialmente assimétricas, depois um regime tradicional de bandas cambiais. Estou falando grego para vocês, enfim. Dentro da banda pode flutuar, fora o Banco Central não deixa. Com a crise cambial de janeiro de 99, pretensamente nós teríamos mudado um regime cambial, para ficar nos manuais de livro-texto de macroeconomia. Um regime de câmbio fixo ou quase fixo, para um regime de câmbio flutuante. E aí vocês sabem, o Mundell Fleming, não? Quem não sabe vai ter que estudar, porque faz parte do conversa fiada. Mudou nada. Mudou o anúncio da banda. Mas que existe um comprometimento com uma determinada banda, isso é óbvio. Tanto é assim que quando desgarra um pouco para cima, o Banco Central entra no mercado. Desgarra um pouco para baixo, se bem que aí o problema seja menor, mas quando desgarra um pouco para baixo, opa, agora que está para baixo, o Banco Central está comprando dólares. E tem que comprar mesmo, porque ele vai ter que pagar, vai ter que fazer frente ao serviço de dívida externa em algum momento, tem que comprar dólar agora que está barato. Entende? Mas existe um compromisso com determinada banda cambial ainda que não anunciada. Então, mudança de regime foi só para inglês ver.